Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para realizar as atividades semanais de português do 8º ano. Essa semana nós temos a atividade 4, que é uma narrativa, uma crônica, ok? O título da crônica é O Teste da Rosa e o autor é o Otto Lara Rezende. Nesse texto, depois que vocês lerem aí bem atentamente, vocês vão perceber que a gente tem um narrador que conversa com uma menina e faz com ela esse tal teste da rosa. Ele propõe então a ela que ele vai lhe dar uma rosa e essa menina vai ter que escolher uma pessoa muito importante para ela, a pessoa que ela mais ama na vida, para dar essa rosa, ok? Depois do texto, nós vamos ter aqui algumas orientações, alguns comentários sobre quem é o narrador, quais são as formas que o narrador pode usar para colocar a fala das personagens dentro do texto. Então, veja só, a gente sabe que o narrador é aquela voz que fala dentro do texto, Vamos falar dessa forma. Olha lá, o narrador é uma voz que narra e muitas vezes pode inclusive ser uma personagem da história narrada. Bom, esse narrador, ele vai contar pra gente os acontecimentos, De que forma? Ele pode estar inserido nesses acontecimentos, ele pode estar vivendo esses acontecimentos e ser um personagem da história. Aí ele será narrador-personagem, vai usar a primeira pessoa. Ou ele pode observar as personagens e contar para o leitor o que está acontecendo. Nesse caso, ele será narrador-observador. Muito bem. Aí, o que acontece? Quando o narrador vai colocar as falas da personagem no texto, ele tem duas formas de fazer isso, Olha, pode-se reproduzir o que dizem as personagens como se retratasse suas falas, usando-se discurso direto. Então, o que vai acontecer aqui no discurso direto? Esse discurso, ele vai ser feito usando a própria fala da personagem, Para isso, o que vai acontecer? Nós vamos usar aspas ou travessões, sinais gráficos que delimitam as falas. A fala da personagem vai ser reproduzida no texto da forma como ela falou, por isso que a gente usa ou travessão ou aspas. Uma outra possibilidade é essa aqui. As palavras das personagens podem ainda aparecer dentro do discurso do narrador. Nesse caso, usa-se o discurso indireto, por meio do qual o narrador explica com suas palavras a fala das personagens. O que vai acontecer aqui, então, no discurso indireto? É como se o narrador contasse para o leitor o que foi que a personagem falou, Agora, sem reproduzir a fala direta. Agora, ele vai contar como se ele estivesse contando mesmo, o que foi dito pela personagem, ok? Muito bem, então aqui na leitura dessa crônica, quando a gente lê, a gente percebe que está havendo ali como se fosse uma conversa entre o narrador e a menina, ok? Então, você vai ter que partir desse princípio para fazer aqui os exercícios. Olha lá as questões. Número 1. Continue a reescrita do primeiro parágrafo da crônica, fazendo uso do discurso direto, marcado por travessões. Então, você vai lá no primeiro parágrafo do texto, aqui a gente já tem um exemplo, que deu início, e você vai continuar, ok? Fazendo esse texto usando o discurso direto, Usando os travessões a cada vez que aparecer uma fala da personagem, certo? 2. Na sua opinião, olha lá, uma resposta pessoal, essa questão vai exigir. Porque o autor teria descartado, não teria usado, teria descartado o uso desse recurso. Qual recurso? O discurso direto, Porque o texto, ele é feito, na verdade, usando o discurso indireto, A gente não tem aí travessões no texto, não temos discurso direto. Por que será que o narrador ele preferiu não usar essa forma de discurso? Será que ele queria deixar o texto mais dinâmico, mais lento? Você vai pensar um pouquinho aí e vai responder.
3. Encontre na crônica ao menos mais um exemplo do uso do discurso indireto e transcreva-o. Você vai procurar ali no texto o exemplo, né? Mais um exemplo de discurso indireto, quando o narrador conta o que o personagem falou, sem o uso de travessão, né? Porque não está reproduzindo a fala direta da personagem, e sim contando o que o personagem disse. 4. Por que será que o narrador passa a usar suas próprias palavras para narrar o que a menina diz? Mais uma vez aqui, né? Ele dispensa o discurso direto, ele não usa os travessões. Por que será? Será que ele quis dar aí uma dinamicidade ao texto, né? Deixar o texto mais dinâmico, né? Ou será que ele quis deixar o texto menos dinâmico? Você vai pensar um pouquinho aí. Na sua opinião, olha lá, mais uma resposta pessoal. Qual é o efeito alcançado pelo autor ao eliminar a voz da menina da crônica, fazendo com que somente o narrador tenha voz? Tá? Por que você acha que ele fez dessa forma? 6. De quem é a voz que encerra a narrativa da crônica, o teste da rosa? Quem é que termina falando ali na crônica? De quem é a voz? De qual personagem? 7. Por que a menina é descrita como zombeteira na frase final da crônica? O que é zombeteira? É aquele que zomba, né? Que tira sarro, que faz uma brincadeira ali, né? Dá uma certa... É como se fosse tirar sarro mesmo da pessoa, ok? Por que será que a menina é descrita dessa forma na frase final da crônica? Ok, pessoal? Muito bem, então essas são as atividades semanais. Aqui embaixo temos indicações das atividades da apostila, certo? Para vocês resolverem aí também. Desejo uma boa semana, bons estudos e até breve.